Muito bem, conforme havíamos discutido, iniciar agora a segunda metade do curso, onde nós vamos nos ocupar sobre a interpretação dos resultados. Que aspectos que devemos levar em consideração e analisar. Naturalmente que isso está intrincado e junto com conceitos e conhecimentos sobre os desenhos de estudo. Para fazermos a análise dos resultados, nós vamos ter que analisar também o que é que nós temos em relação aos pontos potenciais, os pontos fortes, os pontos fracos do estudo e vermos o que é que vai acontecer em relação a o que é que nós podemos ter, nos antecipar em relação a potenciais pontos fracos ou pontos fortes, certo? Muito bem, dito isso, nós começaremos falando sobre o papel da chance ou acaso na interpretação dos resultados. Esse será o primeiro tópico. E, em relação a isso, começaremos dizendo aqui um exemplo simples. Se vocês tivessem medido um score de ansiedade ou depressão em um estudo caso-controle e tivessem, por uma determinada comparação, e tivessem encontrado um score de 82,5 no grupo considerado caso e 74,7 no grupo considerado controle, uma pergunta natural é se existe, de fato, diferença ou se essa diferença observada aqui é significativa, né? Será que 82,5 é, de fato, diferente de 74,7? Nós vamos voltar a essa pergunta várias vezes e, de cara, eu faço uma ressalva. Para um leigo, ou do ponto de vista matemático, aritmético, isoladamente, ninguém discute que 86, 82,5 é diferente de 74,7, é maior, né? É diferente e maior. Mas o que nós estamos discutindo aqui é se isso é significativo, imaginando que esse número não é definitivo, que nós não estamos fazendo uma observação na população verdadeira. Eu vou mostrar para vocês aqui no que é que eu estou me referindo. Então, possíveis explicações para uma diferença ou uma associação inclui a chance ou acaso, a variabilidade amostral, e para essa finalidade nós empregamos testes de significância estatística, onde podemos calcular o valor de P ou fazer intervalo de confiança da medida de associação. Nós vamos ver vários exemplos, ambas as situações. Uma outra possível explicação, que não será objeto da aula de hoje, mas nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, é ter ocorrido viés ou bias, ou tendenciosidade. E, por fim, uma outra possibilidade é ter havido confusão ou mistura de causas, né? Isso também será objeto de uma aula completa na próxima semana. Então, entre as possíveis causas ou as situações que nós devemos analisar diante de uma diferença ou diante de uma possível associação, nós elencamos aqui como esses três principais componentes, né? O que é que nós devemos avaliar? Primeiro, se a diferença se deve à variabilidade amostral, ou à chance ou acaso. Segundo, se a diferença se deve a viés ou bias ou tendenciosidade. Por fim, se a diferença se deve à mistura de causas ou confusão de efeitos. Aqui, nós destacamos que, no meu modo de ver, avaliar se houve variabilidade amostral ou qual o papel da chance ou do acaso é o mais objetivo. Eu não diria o mais fácil, mas seguramente o mais objetivo, porque nós dispomos aqui de um método matemático, né, dos testes estatísticos, como nós vamos ver, para tomar essa decisão. Já para avaliar se houve viés ou bias, ou para avaliar se houve mistura de causas ou confusão de efeitos, isso não é possível. Nós temos que, nessas situações, usar o julgamento, usar a interpretação, a leitura cuidadosa dos métodos que foram empregados no estudo, e isso requer não só cuidado, mas, às vezes, experiência especificamente. Então, vocês vão ter condição, sobretudo ao término desses 3 próximos encontros, de avaliar do ponto de vista prático se o que eu estou dizendo procede ou não.
Então, mesmo aqueles que não são muito afeitos à matemática, ou têm resistência quando se fala em teste estatístico, e tem alguma dificuldade, vocês verão que, na maioria das vezes, vocês não vão estar fazendo nenhuma computação. Vocês não são instados a fazer os cálculos. O que vocês terão que fazer, sim, é a interpretação desses resultados, e é isso que a gente vai se deter aqui. Então, o que nós usamos em todos os estudos, na maioria das vezes, nós fazemos inferência. O que é fazer inferência? É a partir de uma amostra, de uma parte, nós tomamos observações e tirarmos conclusões sobre a toda. Então, essa é a prática, na maioria das vezes, isso é o que é possível nós fazermos. Nós nunca estudamos a população inteira, nós fazemos uma observação em uma amostra e tiramos conclusões e extrapolamos o resultado da nossa amostra para a população em geral. Então, toda vez que fazemos isso, é preciso reconhecer que o nosso processo de extrapolação, o nosso processo de inferência, pode ser impreciso por vários motivos. E o primeiro deles é por causa da variabilidade amostral, ou do acaso. Pode ser que, por azar nosso, os pacientes ou as pessoas que participem do nosso estudo não sejam muito representativos da população para a qual nós queremos fazer essa inferência. A outra razão que isso pode ocorrer, além da variabilidade amostral, é por algum tipo de viés ou de tendenciosidade. Então, se as pessoas que participam no nosso estudo, elas têm algum motivo especial, se elas são diferentes das pessoas de um modo geral, isso vai distorcer os nossos resultados. Então, eu acho que não precisava tomar esse curso, e nem nenhum curso de estatística, vocês provavelmente já tinham esse pensamento de que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a imprecisão, em função de possível variabilidade, diminui, né? Então, eu dei um exemplo sobre a nossa turma nessa aula, e se nós temos 16 alunos e eu fizer uma amostragem de 3 ou 4, a chance de eu ter nessa amostra de 4 pessoas só pessoas que usem óculos, ou só homens, ou só mulheres, ou pessoas mais velhas ou mais novas, que não sejam representativas do universo de 16 pessoas, é maior do que se eu fizesse uma amostragem de 8 ou 10 ou 12 pessoas. Então, intuitivamente, vocês reconhecem que o tamanho da amostra tem impacto na precisão. Uma amostra muito pequena está mais sujeita a esse tipo de distorção ou de ser diferente da população que a gerou. À medida que nós fazemos uma amostragem maior, nós ficamos mais confiantes de que é improvável que isso aconteça. Aqui vai a primeira pergunta para vocês. Eu diria, e a pergunta é a seguinte: quanto maior a diferença, menor a chance dessa diferença ser fruto do acaso. Verdadeiro ou falso? 2 respostas. 3. 6. 7. 9. Falta 1. 10. São esses 10 que nós temos aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar os resultados para vocês. Estão vendo aí? Então, quanto maior a diferença, menor a chance dessa diferença ser fruto do acaso. Verdadeiro. Não quer dizer que ela seja uma diferença grande, sempre nos impressiona no sentido de que é improvável que ela seja pelo acaso, do ponto de vista estatístico, amostral. Mas isso não é garantido. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é verdadeiro. E o inverso é verdade. Quando nós observamos uma diferença pequena, digamos que a taxa de resposta a um antibiótico foi de 88% e a taxa de resposta do segundo antibiótico foi 86%. A gente não se impressiona
nós não tendemos a achar que 88 seja muito diferente de 86. No entanto, se a gente tem uma taxa de resposta de um antibiótico de 70% e o outro só 20%, essa diferença é bem maior, nos impressiona mais por conta de que é improvável que ela seja por conta do acaso. Mais uma vez, o acaso é apenas um dos aspectos, a gente teria que avaliar outros. Seguindo com algumas considerações sobre a amostragem e inferência, por mais óbvio que isso pareça, a gente vai repetir algumas vezes, os estudos fazem avaliações sempre em amostras da população. Então, muitas vezes eu vejo uma certa presunção. O resultado de um estudo é apresentado como se o indivíduo tivesse estudado a população inteira, como os resultados que ele estivesse apresentando fosse a própria verdade absoluta. E isso nunca ocorre. Nós sempre estamos fazendo estudo numa amostra. Então, nós precisamos ter cautela, ter uma certa humildade, porque o que nós estamos apresentando é o que está na nossa amostra. Nós temos uma expectativa, nós vamos ver por quê e como que a gente pode aumentar essa perspectiva de que a nossa amostra reflita a população. Mas nós não podemos ter essa presunção de falar o resultado do estudo como se ele fosse a verdade inquestionável. Vocês percebem essas considerações que vocês percebem a profundidade, por mais que seja mais ou menos óbvio o que eu estou dizendo? A primeira vez que eu vi isso numa aula de epidemiologia, eu achei isso tão óbvio, tão evidente, que eu não sei por que eu tive a dificuldade até de entender por que o professor destacava tanto isso, né? Mas, à medida que vocês prestarem atenção em como os resultados são apresentados, é aquela história, parece que a pessoa é dona da verdade. Ninguém é dono da verdade, porque ninguém examina a verdade. A gente examina sempre uma amostra. Vamos ter cuidado, sobretudo, com as nossas conclusões, cuidado com a interpretação dos resultados, porque nós estamos sempre olhando uma amostra. E como nós acabamos de dizer, o resultado da nossa amostra pode diferir da população. Aí vocês vão lembrar-se, sobretudo, do que nós experimentamos recentemente, foram as eleições, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo das eleições, mesmo essas últimas tendo sido questionadas sobre vários aspectos, mas, de um modo geral, nas eleições, nós temos algum distanciamento entre as enquetes, levantamentos sobre intenção de voto, e, no final, o resultado das eleições propriamente dito. E isso se deve à dificuldade que nós temos em fazer uma amostragem que reflita o universo que nós queremos antecipar. Então, no caso da eleição, fica, acho que, mais fácil de vocês perceberem que no Brasil, por exemplo, onde tem mais de 100 milhões de eleitores, não sei exatamente qual é o número, vocês lembram qual era o número médio de participantes nas pesquisas de intenção de voto? Você lembra, Daniele? Alguém lembra? Oi, professor. Oi. Se eu não me engano, acho que o número médio, acho que era por volta de 3.000. Uhum. Tenho certeza, não. Era em torno disso. Não, às vezes, nem tanto. Tinha muitos levantamentos que eram com 2.000 participantes. Eu lembro que isso para presidente, né? Quando você falava em Isso. candidato à presidência. Quando você olhava, às vezes, no Estado, a pesquisa para ver quem era o governador, às vezes eram 600 participantes. Então, note que o que é que isso impressiona para mim? É que uma amostragem é uma maneira fantástica de economizar dinheiro, não é? Imagine se você, para fazer uma pesquisa para presidente ou para governador, você tivesse que entrevistar 100 milhões de pessoas, né? Ou a população de um estado inteira, isso é muito caro, muito demorado, né? Então, se você fizer uma amostragem com um número extraordinariamente menor, né? Você pode obter uma resposta bem próxima da verdade, né? E aqui
qual é o grande desafio de você acertar, digamos assim, na sua previsão, no caso da eleição? É o tamanho da amostra? Não é? Se você fizer um estudo somente com 100 pessoas para adivinhar qual vai ser o presidente do Brasil, 100 pessoas é pouco, né? Um número muito pequeno para espelhar um número grande de eleitores. Mas a maioria dos institutos de pesquisa fazia, como você me disse, pesquisa com 3.000, às vezes menos, 2.000 pessoas, isso é suficiente. E qual é o cuidado que tem que se ter, além de ter um número suficiente, qual é o cuidado para que a gente tenha um resultado próximo à realidade? Que conselho você daria ao instituto de pesquisa? Pode influenciar a faixa etária, pode influenciar o nível, condição financeira, pode influenciar muita coisa. Então, esses parâmetros têm que ser avaliados para saber a quantidade certa para ter uma pesquisa coerente com a população. Isso. Eu acho que O que Nicole está sugerindo, muitas vezes, o Instituto de Pesquisa fazendo o que ele chama de cotas, né? Ele, nesses 2.000 pessoas, ele garante que seja, por exemplo, metade homem, metade mulher, né? Para não ter muito homem nem muita mulher, que é mais ou menos a distribuição da população. Depois ele faz o que Nicole pensou. Ele, se 10% da população está no nível econômico A, ele coloca uma cota onde 10% vão ser do nível A. Se a maioria das pessoas são da classe D e E, ele vai também pegar 50% da classe D e E. Então, isso aí é uma das maneiras de você tentar fazer com que a sua amostra seja, como nós dizemos, representativa da população que você quer adivinhar o que é que eles vão votar, entendeu? Então, isso é feito. Isso é uma maneira de se fazer. E, se você não quiser entrar em detalhes, o que nós mais desejamos para uma amostra ser representativa é que ela seja feita de uma maneira probabilística, seja uma amostra realmente sorteada. Só que, do ponto de vista prático, você sortear 2.000 pessoas na população brasileira não é possível, porque a gente não tem a lista deles para fazer o sorteio, aí mesmo que a gente tivesse, seria difícil encontrar essas 2.000 pessoas sorteadas. Então, a gente faz vários truques para tentar obter uma amostra representativa. O que eu quero destacar para vocês aqui é que nem sempre a gente tem sucesso. Muita gente, na ocasião da eleição, acusava os institutos de serem desonestos. Isso também pode acontecer. Estou aqui para dizer o que é que acontece. Mas, do ponto de vista de estratégia mesmo, de metodologia, vocês não devem menosprezar a dificuldade que é você ter uma amostra representativa. Se a gente quiser sair do âmbito político, até para vocês tirarem esse componente da cabeça, se eu quiser saber uma pergunta muito mais simples, qual é a prevalência de diabetes na população adulta da cidade de Salvador, como é que eu vou amostrar como é que eu vou obter uma amostra que seja realmente representativa da cidade de Salvador, né? Se eu recrutar pessoas andando na rua, shopping center, pode ser que essas pessoas sejam mais saudáveis do que a população em geral. Se eu recrutar pessoas que estão indo fazer uma consulta de rotina no hospital, pode ser que elas sejam mais doentes. Não é muito simples, como vocês podem imaginar. Uma estratégia que se usava muito no passado para fazer uma amostra da população de uma região era sortear o telefone, sobretudo em regiões, países desenvolvidos, onde todo mundo tinha telefone em casa. Isso não era a realidade do Brasil. E hoje ninguém mais nem tem telefone em casa, nem aqui, nem fora daqui. Mas existe hoje uma quantidade enorme de pesquisas feitas pela própria internet, né? É uma maneira barata e rápida de você abordar muitas pessoas, mas vocês devem imaginar como é que eu vou fazer para que eu consiga uma amostra
representativa. Não é muito simples, né? Eu lembro de um estudo que foi dirigido a profissionais de saúde, avaliar quantos recomendavam vacinação, e especificamente para médicos. E o estudo tinha como racional que os médicos recomendam pouco, né? Eles perdem muitas chances de recomendar a vacina. Portanto, a hipótese é que fosse muito pequeno esse número. E depois de entrevistar 1.100 médicos, eles encontraram que 98% recomendavam vacina de maneira constante. Isso absolutamente foi uma surpresa, provavelmente se deve ao fato de que a pesquisa foi feita pela internet e as pessoas que resolveram participar não eram pessoas que tinham interesse nesse tema e tinham muita chance de recomendar a vacinação. Então, note que a amostragem não é uma situação simples. Eu aqui já estou entrando até nessas situações onde existe um viés na nossa amostragem, mas, de um modo geral, você conseguir fazer uma amostragem representativa na população é difícil e a gente precisa pensar sempre de maneira crítica, quando a gente está olhando um estudo, se aquelas pessoas, pacientes, quem quer que seja, que participou do estudo, se eles são, de fato, representativos. Então, aqui, quando a gente fala no estudo de caso controle, onde a gente trabalha com pessoas com a doença, a gente tem que, de fato, se perguntar, esses doentes foram encontrados aonde? Eles são representativos da população dessa patologia ou eles são pessoas muito diferentes? Eu posso dar aqui o exemplo para vocês. Quando eu era estudante de medicina, no Hospital das Clínicas, a gente tinha muitos pacientes com esquistossomose, com Chagas, e eu morria de medo, porque era uma doença horrorosa. Só via casos escabrosos de esquistossomose e ficava pensando que todos os casos eram daquele jeito. Mas, na verdade, não eram. A maioria dos casos é muito mais brando, a maioria dos casos não tem complicações. É que no Hospital das Clínicas iam casos de referência, por ser um hospital especializado. Então, os pacientes com esquistossomose que frequentavam o Hospital das Clínicas, eles não eram pacientes típicos de esquistossomose, entende? Então, a gente precisa olhar onde vocês quando estiverem interpretando um resultado, ou quando estiverem planejando um estudo, se faz sentido buscar os seus pacientes em determinado local, se esse local vai ter pacientes muito específicos ou com alguma coisa que seja diferente do paciente com aquela patologia de um modo geral. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham ficado convencidos de que essa variabilidade amostral é inevitável, sobretudo quando a gente tem amostras pequenas, né? Quanto menor for a amostra, maior a variabilidade. Não é por outro motivo que a gente tenta sempre colocar o maior número possível no nosso estudo, e a gente vai terminar a aula de hoje falando sobre considerações sobre o tamanho da amostra, mas esse tamanho nunca deve ser muito pequeno para evitar que ele seja muito instável, né? E é preciso, portanto, imaginar que, por melhor que seja feito o nosso estudo, aquela diferença que nós estamos observando pode ser fruto da variabilidade amostral, pode ter sido o acaso. Em outras palavras, se você mesmo fosse repetir esse estudo, seguramente você ia encontrar um resultado um pouco diferente. Então, nunca vai ser a mesma coisa, porque os participantes são sempre um retrato da realidade que você está querendo caracterizar. Então, chance ou acaso, ou variabilidade amostral, deve ser sempre considerado como uma possível explicação de uma associação. E quando a gente faz isso, quando a gente avalia o papel da chance ou do acaso, a gente faz o que a gente chama teste de hipóteses, né? A gente avalia se uma diferença, se ela tem significância estatística. Isto é, em outras palavras, avaliar qual é o papel da variabilidade amostral. A pergunta que nós fazemos é: a diferença que você está observando pode ser por acaso? Mais do que isso, qual é a probabilidade dessa diferença ser por acaso ou chance? Então, para cada situação, nós temos um teste estatístico conforme a situação específica.
Mas todos os testes estatísticos, pessoal, eles têm algo em comum. Eles vão analisar a diferença entre o que você está observando e o que você esperava, né? Então, se você tem uma taxa de resposta ou se você tem uma população que tem uma exposição com frequência 30%, o que é que era o esperado? Era 29%? Se era 29 para 30, provavelmente essa diferença não é significativa. No entanto, se você observou uma diferença de 30%, uma frequência de 30%, e o esperado era somente 5 ou 6, essa diferença é grande. É pouco provável que essa diferença seja o acaso. Então, os testes estatísticos, eles levam em consideração, primeiro, a diferença que você está encontrando entre o observado e o esperado. E todos eles calculam uma probabilidade. Todos os testes estatísticos terminam lhe dando uma probabilidade, que é o valor de P. Não sei se vocês já tinham se dado conta, mas quando você fala qual é o valor de P, P é a abreviatura de probabilidade. Qual é a probabilidade? No caso aqui, o valor de P é uma probabilidade que a diferença que você encontrar a diferença que você observou, considerando a hipótese nula que não há diferença. Então, o valor de P, ou os estatísticos, são calculados diante de uma condição, e a condição é a hipótese nula, que é não há diferença. Os tratamentos são iguais, ou aquele fator de risco está presente com a mesma frequência. Então, se não há diferença, qual é a chance, qual é a probabilidade de observar algo tão extremo como o que você está observando? E como é que a gente interpreta o valor de P? Como eu falei para vocês, o teste estatístico P é uma probabilidade derivada de um teste estatístico e é uma probabilidade condicional. Então, ela é calculada diante de uma condição ou premissa, e eu vou agora fazer uma perguntinha para vocês aqui. Qual seria a condição ou premissa? Eu não tinha fechado isso aqui, estava atrapalhando vocês aí? Se estava, vocês nem reclamaram, né? Vamos lá. Pergunta aqui, o valor de P é uma probabilidade condicional. Qual a chance dos resultados observados, considerando que condição ou premissa? Que a amostra é representativa, que existe uma associação, que não houve viés ou bias, ou que não há diferença? Uma resposta. 2, 3. 7, 8, 9, 11. Tá? Tá? Vamos com 11 respostas mesmo. Vou mostrar os resultados para vocês. A maioria respondeu que a amostra é representativa ou que existe uma associação. Muito bem. E apenas 2, por 18%, responderam que não há diferença. Na verdade, vou fechar aqui agora, a resposta é que não há diferença. Então, quando nós calculamos o valor P, essa é a probabilidade de encontrarmos um resultado ou uma diferença tão extrema quanto aquela, partindo da hipótese nula, não há diferença. Desejo que a amostra seja representativa é verdadeiro, mas isso vai dizer respeito à representatividade da amostra. Existir uma associação é a sua hipótese alternativa. Nós partimos da ideia de que os tratamentos são iguais ou de que o fator de risco não é fator de risco, ele está presente na mesma proporção nas pessoas. Então, o valor de P é qual é a chance da gente observar uma diferença tão extrema quanto a que a gente está observando, na premissa, na condição de que não há diferença. Nós vamos mostrar vários exemplos em específicos para facilitar a nossa compreensão.
Então, nessa probabilidade condicional, a premissa é essa: não existe associação ou não existe diferença. Então, nós poderíamos falar em português claro e direto da seguinte maneira: se não há diferença entre expostos e não expostos, qual a probabilidade de eu encontrar isso? Quando não há diferença entre as médias ou quando não há diferença entre as proporções, qual a probabilidade de eu encontrar o que eu estou encontrando? Considerando que os tratamentos são iguais, qual seria a chance de eu encontrar algo tão extremo quanto eu estou observando? Então, a condição é sempre essa: não há diferença. Se não há diferença, se os tratamentos são iguais, qual a chance de eu obter uma diferença como a que eu estou encontrando? Isso é o que a gente chama do valor de P, o valor dessa probabilidade condicional. Se não há associação, qual a probabilidade de se observar a diferença que nós estamos encontrando no nosso estudo? Então, aqui eu vou dar um exemplo numérico para vocês de um estudo grande. Foi o Women Health Initiative, que era uma coorte onde mais de 16 mil mulheres foram acompanhadas para diversos desfechos e classificadas em mulheres que tomavam reposição hormonal e mulheres que tomavam placebo. Então, observe que aqui tem vários desfechos: câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino grosso, fratura de colo e morte por outras causas. Então, o que nós vamos ver aqui, inicialmente, é que nesse grupo de mulheres que estavam usando reposição hormonal, foram observados, ao término de um ano de acompanhamento, 166 casos de câncer de mama. Eu pergunto a você, Patrícia, isso é uma evidência de que reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? O que você acha? Não, não dá para afirmar, né, professor, com esse dado só. Você não acha que é muito 166, não? Um ano? Tem que ver quanto é que a gente encontrou no placebo. Perfeito. Então, a gente tem que... Isso é o que nós observamos, e nos dá o esperado é o grupo controle, e no caso aqui é o grupo placebo. Você lembrou muito bem, e é importante a gente ver aqui no grupo placebo, que tem quase o mesmo número, né? Quantos casos surgiram? Eu vou mostrar para você. 124. E agora? Você está convencido que reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama em mulheres? Os valores são muito próximos. Assim, não dá para a gente afirmar com com esse dado. Exato. Eu falei no começo da aula que o leigo, ou uma pessoa mais aligerada, não teria dificuldade de dizer: olha, 166 é mais que 124. Então, quem usa reposição, progesterona e estrógeno, tem mais, porque 166 é mais que 124. Eu não tenho dúvida, né? Mas você, acertadamente, ficou desconfiada, porque essa diferença não é tão grande assim. Não é insignificante, né? Esses números não são tão próximos. Sim. Você está na dúvida se isso é significativo. Então, você vai se perguntar, se não há diferença, se isso aqui deveria ser igual, qual é a chance de eu encontrar uma diferença tão grande quanto essa? Né? Os números aqui, 8.500 e 8.102, não são iguais, mas digamos que, do ponto de vista prático, fosse, tá bom? Se fosse 8.500 mulheres em cada grupo, no mundo perfeito, teria aqui 166 e 166, ou 124 e 124. Mas o mundo não é perfeito, não é? Uhum. Sabe que pode dar uma diferença. E a pergunta que você está se fazendo é: se isso aqui não é diferente o que nós estamos observando, qual é a chance de observar uma diferença tão grande quanto essa? Isso é o valor de P. E eu vou lhe dizer aqui que o valor de P deu 0,03. Ou seja, quando não tem nada a ver, se reposição ou não tem impacto nenhum sobre câncer de mama, se isso for verdade, é a hipótese nula.
A chance de eu encontrar uma diferença desse tamanho aí é de apenas 3%. Então, como essa chance é pequena de encontrar uma diferença desse tamanho, a gente abandona a hipótese nula de que não há diferença e diz que é possível, sim, que a reposição esteja aumentando, porque esse resultado, uma diferença tão grande quanto essa, é improvável de acontecer ao acaso. Então, eu estou lhe dando aqui uma avaliação estatística de qual é a chance dessa diferença. Para aproveitar que você está aí, eu vou lhe dar também a de câncer de endométrio. 22, esse número sozinho lhe prova alguma coisa? Mas ele é bem menor que o 166. Será que não Sim, dava para dizer que 22 quer dizer que não causa nada? Não tem nada é que daí, a ver quantos câncer de endométrio teve no controle. Não interessa isso. a diferença. Então, eu vou lhe dizer, tem 25. Note que agora os números são quase iguais. Então, se você já estava desconfiada daquela outra diferença que não era muito grande, imagine aqui, agora que é quase igual. Então, a pergunta que nós fazemos é a mesma. Partindo da hipótese nula, qual é a hipótese nula? Não tem diferença. Câncer de endométrio vai acontecer em quem toma reposição e quem não toma, do mesmo jeito. Então, se isso for verdade, a hipótese nula, qual é a probabilidade, qual é a chance de eu encontrar essa diferença aqui de 3 mulheres a mais no grupo de cá? 54%. Isso acontece toda hora. Então, eu não vou abandonar a hipótese nula, eu vou continuar acreditando Uhum. que o endométrio não tem nada a ver com reposição hormonal. Ok? E agora vamos prosseguir. Câncer de intestino grosso, 45 casos. Mais uma vez, quantos tem no outro grupo? 67. É um número próximo. Você quer perguntar de novo. Ora, se esses números deviam ser iguais, mas não são, qual é esse tamanho de diferença? Qual a chance de observar uma diferença tão extrema quanto essa, se a verdade é que não existiria diferença? O valor de P é 0,02. É improvável que aconteça uma diferença tão grande quanto essa se não houvesse diferença. Então, eu rejeito a hipótese nula e vou dizer que está havendo uma redução de câncer de intestino grosso em quem toma reposição hormonal. Fratura de colo do fêmur. Tem 44 casos em quem tomou reposição e tem 62 em quem não tomou. Mais uma vez, se não devia haver diferença, mas eu estou observando isso aqui, qual é a chance de encontrar uma diferença tão grande quanto essa? 0,04. Mais uma vez, eu vou considerar que a hipótese nula, eu vou abandonar ela e vou acreditar que a reposição está protegendo de fratura de colo. E, por fim, morte de todas as causas, 165, 166, quase igual. Aqui, provavelmente, se não há diferença, a chance de você encontrar isso é muito grande, e é mesmo, 62%. Uma diferença de somente um, você encontra toda hora, 62% das vezes, você não vai rejeitar a hipótese nula. Eu sei, gente, que esse não é o raciocínio mais habitual, mas é isso que a gente tem que pensar. Vocês têm que sempre interpretar o valor de P falando a condição. Se não há diferença, se não há associação, qual a probabilidade de eu encontrar uma diferença tão extrema quanto essa? Se a probabilidade for alta, eu vou considerar que a hipótese nula, não posso abandoná-la, porque isso acontece o tempo todo, pequenas diferenças. Se a probabilidade for baixa, se for muito raro encontrar uma diferença grande, se ela não existe, a gente abandona a hipótese nula. Eu sei que não é o mais intuitivo, mas nós vamos nos acostumar a fazer essa interpretação. Vamos aqui a mais uma perguntinha, agora a pergunta 3, que é a seguinte. Qual o valor de para garantir que uma diferença é real e não fruto do acaso ou chance? A resposta. Vamos lá. 2. 7, 9, quase lá. 10, falta 1. 11. Terminando. Vamos aqui as respostas. Vendo aí? A
maioria respondeu 0,05 e uma pessoa disse 5%, que é a mesma coisa que 0,5%, né? Outra de 3 responderam, depende do tamanho da amostra, e uma disse que não é possível garantir que a diferença é real. Vamos lá. A resposta correta é essa. Não é possível garantir que uma diferença é real. O P menor que 0,5 significa que a diferença é significativa e que é improvável que ela seja pelo acaso, mas não é impossível. E a gente nunca pode garantir. Coisas acontecem, o acaso acontece. Eu vou dar mais exemplos para vocês aqui. O valor de P, que é que a gente considera estatisticamente significante, é arbitrário. Na ciência médica, de modo geral, nas ciências, a gente convencionou que o que é significativo é de 5% ou 0,5% ou menos. Mas isso é arbitrário. A interpretação desse resultado é que, se o valor de P é menor que 0,5, é que a chance ou o acaso é uma explicação improvável, mas não é impossível. Então, se o valor de P é menor que 0,5, não deve ser por variação amostral, mas não é que não possa ser. E o reverso é verdadeiro. Quando o valor de P é maior que 5, não é que foi por acaso. Quer dizer que a gente não pode excluir, a gente não pode descartar que aquilo seja variabilidade amostral. Mas também pode ser que o nosso estudo seja pequeno, não tenha poder. Então, o fato de ter um P maior que 0,5 não descarta, ele somente não dá para a gente não dizer que foi chance ou acaso. Então, notem, gente, como é preciso ser mais humilde, porque o valor de P não é tão definitivo. O valor de P, até quando ele é significativo, ele não garante que a diferença é verdadeira. Ele apenas lhe diz, olha, é improvável que isso aqui seja fruto do acaso. Mas não é impossível. A gente deu alguns exemplos aqui, 0,02 é 2%. 2% acontece. Né? Ganhar na loteria é uma chance muito menor, é de 1 em milhões. Muita gente aqui joga na loteria e acha que tem uma chance de ganhar. Então, 2% é uma chance muito grande, pode acontecer. É improvável, mas não é impossível. E a gente... Agora, professor, posso tirar uma dúvida? Vai fazer uma pergunta. Agora, quando a gente tem uma amostra muito grande, isso... porque, assim, tem estudos que a gente lê que vê lá, né? P menor que 0,01. Isso, assim, o 0,05, ele é uma convenção, não é isso? Agora, quando a gente tem um trabalho com amostra muito grande, com N grande, automaticamente esse P reduz ou segue-se em todos os trabalhos com esse corte de 0,05? Ou isso é variável conforme o tamanho da amostra? Boa pergunta. Eu vou comentar mais adiante, mas eu já vou lhe responder agora. Sem dúvida, uma amostra muito grande, estudos como amostras muito grandes, podem resultar em diferenças sendo significativas estatisticamente, mas a gente tem que se perguntar se aquilo tem significação biológica. Nem sempre significado estatístico quer dizer significado clínico ou biológico. Primeira coisa. Tá? Isso diz respeito a estudos grandes. A outra coisa é o número de comparações. Se você faz muitas comparações, a chance de você encontrar uma significativa aumenta muito. E é preciso, para tanto, fazer alguns ajustes, que nem sempre são feitos, e não é incomum que você encontre um estudo que reporte uma diferença e todo mundo que tenta reproduzir não consegue. O que é que está acontecendo aí? Foi a questão das chamadas múltiplas comparações. Por isso que eu tinha chamado a atenção para vocês no ensaio clínico, mas isso é verdade em qualquer outro estudo, é preciso que você defina quais são seus objetivos, quais são o que é que você está investigando. Porque se você estiver estabelecendo muitas comparações, é preciso tornar, Patrícia, como você sugeriu, o resultado significativo com um P menor, para compensar a quantidade de comparações. Então, às vezes você vê em aulas, e eu tinha alguns exemplos desses,
situações em que você pega 2 grupos e começa a comparar tudo. Time preferido, cantor preferido, e, no final, signo. Aí uma coisa dá diferente. Porque se você usar P menor que 0,5, sabe quantas comparações você tem que fazer para achar uma? 20. Porque 5% equivale a 1,20. Então, se você fizer 20 comparações que você, de antemão, já sabe que não tem nada a ver, mas se você fizer 20, a chance de encontrar uma é grande. Se você fizer 40, você vai achar 2. Se você fizer 120, você vai achar 3. E eu estou falando aqui de 120 coisas que você sabe que não tem nada a ver. Então, isso é claro que é porque você tem suspeita que aquelas 20 coisas podem ter associação e você não vai investigá-las, mas você vai ter que fazer um ajuste, porque isso vai ter um preço. Você fazer muitas comparações e você vai ter que tornar o resultado, a significância estatística, mais difícil de alcançar, para se proteger, entendeu? Então, são 2 coisas, uma relacionada ao estudo grande. Aí, nesse cenário, então, professor, desculpe, aí o P cairia de Sim, e, 0,05, na seria um P verdade, menor, às ou vezes, não? ele continua a ter o P05, mas no cálculo ele faz ajustes para promover uma compensação pelo número de comparações que você faz. Então, quando você faz o valor de P que nós estamos falando aqui, é o valor de P simples. Quando você faz múltiplas comparações, geralmente ele reporta o valor de P para múltiplas comparações. Então, ele já está ajustado para o fato de você ter feito 10, 15 ou 20 comparações. Tá? Isso do ponto de vista estatístico. E do ponto de vista de um estudo muito grande, às vezes você não precisa fazer isso, mas você precisa sempre se questionar se aquela diferença que você está chamando de estatisticamente significante, se ela é biologicamente significante também. É uma coisa que você não pode se eximir. Eu vou falar novamente sobre isso adiante, mas foi bom a gente já fazer essa Tá discussão. bom. Obrigada, professor. Obrigado você. Então, essa é a interpretação, gente. P menor que 0,5 não significa que é verdade e acabou. Eu costumo até brincar e, às vezes, a gente está vendo uma apresentação de resultados, uma sessão científica, e a plateia não se comove muito com os resultados apresentados, até que o apresentador coloca alguma diferença com P menor que 0,01, aí todo mundo se curva e se ajoelha e coloca oferendas, né? Eu brinco assim, mas não existe aqui adoradores do valor de P. Por menor que seja o valor de P, isso significa o quê? Que é muito improvável que aquele resultado seja fruto do acaso, mas ele nunca vai dizer que é impossível que seja o acaso. E, como nós já falamos no começo dessa aula de hoje, depois que você avalia a chance ou acaso, você precisa avaliar se não houve viés. Se houver bias, não raro, quando você tem um bias muito forte, né, uma tendenciosidade muito grande, as diferenças são extremamente significativas estatisticamente. O teste estatístico ele não tem absolutamente condição de lhe dizer se houve viés. Compreende? Então, se houver viés, isso vai distorcer fortemente o resultado e o teste estatístico ele não é apropriado, ele não se presta para dizer se houve viés ou bias. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso na aula de quarta-feira. Vamos voltar aqui para o valor de P. Então, como é que a gente seleciona o teste estatístico? Como é que a gente escolhe? Né? Eles são, como eu falei para vocês, semelhantes pelo fato de que eles calculam sempre um valor de P ou de probabilidade. Mas essa escolha vai depender da hipótese, do tipo e da característica dos dados, e esses testes estatísticos, você já deve ter ouvido falar, aqui com alguns nomes: teste de Q quadrado, teste exato de ficha, teste T de Student. Eles podem testar diferenças entre proporções, entre médias, e entre taxas de resposta e assim por diante. Então, se a gente está comparando 2 ou mais proporções, você pode usar o teste de quadrado. Se você está testando 2 proporções e a amostra é pequena, você usa o teste exato de Fisher. Se você está comparando 2 médias,
pode ser tempo de sobrevida, pode ser peso médio de um recém-nascido, você pode usar o teste T de Student. Se você comparar mais de duas médias, você vai ao teste F. Então, notem que isso aqui, às vezes, é o próprio programa de análise de dados que lhe sugere qual é o teste que você vai usar. Então, às vezes, você não tem nem o trabalho de escolher o teste, o próprio programa já lhe sugere, nem muito menos de fazer o cálculo, que já vai lhe dar qual é o valor de P. Então, como eu falei para vocês, o que é preciso é que a gente saiba interpretar esse valor, não tanto que a gente saiba como calcular a parte matemática ou computacional. Vamos aqui ao nosso último quiz de hoje. A pergunta é a seguinte: o valor de P depende do tamanho da amostra, do tamanho da diferença observada, da variabilidade das medidas ou de todas as anteriores? Duas respostas. 6, 7, 10, falta 1. Falta 1 ainda. E uma. Aqui, como vocês podem ver, a maioria respondeu que o valor de P depende de tudo isso. Depende do tamanho da amostra, depende do tamanho da diferença, depende da variabilidade das medidas. E vocês, portanto, acertaram. Sem dúvida, depende de tudo isso. Então, nós tínhamos comentado aqui que o valor de P, ou a probabilidade condicional, vai depender da magnitude da diferença. Vocês, como eu falei no começo, não já entraram nesse curso sabendo disso. Se eu falo que a taxa de resposta de uma droga foi 71 e o outro 72, vocês imaginam que isso não deve ser significativo. Mas se eu disser que uma taxa foi 40 e a outra foi 88, vocês ficam mais impressionados, porque a magnitude da diferença importa. Tamanho da amostra também. Se eu tenho que acompanho 4 pacientes, metade respondem bem, é 50%. E o outro, 4 pacientes, um responde bem, é 25%. 25% é muito diferente de 50%. Mas eu estou falando de 4 pacientes em cada grupo, então o tamanho da amostra é muito pequeno, pode ser que isso não seja suficiente. Então, uma diferença grande pode não ser estatisticamente significativa, quando da amostra é pequena. Da mesma maneira, uma diferença pequena, como a Patrícia falou, pode ser estatisticamente significativa quando a amostra é muito grande. É por isso que a gente tem que se perguntar se essa diferença tem algum valor biológico. Então, o valor de P é um guia para a gente fazer as nossas conclusões. É preciso julgar isso junto com todo o contexto e não usar o valor de P como algo absoluto, definitivo. Outro conselho é que a gente deve reportar o valor de P exato. Aqui, se eu disser que o valor de P é maior que 0,05, portanto, não foi significativo, maior que 0,5, tanto pode ser 0,06 como 0,60. É importante que eu diga qual foi o valor de P, porque no primeiro caso, 0,06, não foi significativo, mas foi bem perto. Enquanto que no segundo, aqui, 0,60, não foi significativo e esteve bem longe disso. Então, é importante que vocês digam não se é maior, se é menor, mas qual é o valor exato na hora que reportar os seus resultados. Além de colocar o valor de P, muitos editores, muitas revistas pedem que você reporte o intervalo de confiança, porque o intervalo de confiança, pessoal, vai informar sobre a significância e vai nos dar uma ideia de variabilidade da nossa amostra. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu falar que a média de sobrevida de pacientes com determinado tipo de tratamento para câncer foi de 36 meses, eu posso lhe dar um intervalo de confiança que é 95%, que aqui foi de 29 a 42. O que é que significa isso? O meu estudo encontrou como média de sobrevida 36.
mas se eu repetisse esse estudo 100 vezes, 95% das vezes, a média ia ficar entre 29 e 42. Então, o intervalo de confiança nos dá uma ideia de qual é a faixa onde pode estar a verdade que nós nunca podemos observar. Aqui, o intervalo de confiança pode estar em torno, por exemplo, do risco relativo. Se eu disser a vocês que o risco relativo observado no estudo foi de 2,9, isso quer dizer o quê? Seja qual for a exposição que eu estou estudando, ele aumentou o risco da doença em quase 3 vezes. E o intervalo de confiança, de 1,8 a 4,3, quer dizer que a verdade pode ser tanto 1,8 quanto 4,3. A minha estimativa é 2,9, mas eu sei que, pelo tamanho do meu estudo e pela variabilidade das informações que eu capturei, a verdade, que a gente chama, pode estar nessa faixa aí. Então, é uma informação adicional maior do que somente o que a gente chama de estimativa pontual. Então, o intervalo de confiança informa qual é a força da associação. Aqui, no caso, nós temos um risco relativo de quase 3. Ele nos dá o nível de significância, que nesse caso o intervalo não incluiu o 1, risco relativo, como vocês se lembram, risco relativo de 1 significa que o risco em expostos é igual a não expostos, é o valor que a gente chama de nulidade. Então, como o risco relativo não incluiu 1, esse resultado aqui é considerado significativo. Então, o intervalo de confiança de 95%, quando ele exclui o 1, a gente considera automaticamente, mesmo sem ter visto o valor de P, que esse P é menor que 0,5. Se o intervalo de 99%, também pode ser calculado, excluir o valor 1, a gente pode dizer que a significância aqui, P, seguramente é menor que 0,01. Então, o intervalo de confiança nos dá uma ideia da magnitude, da significância e da variabilidade da estimativa. E observem aqui esses dois estudos. Ambos tiveram como estimativa pontual de risco relativo 1,9. Ou seja, no primeiro estudo e no segundo, nós encontramos a mesma resposta. Seja lá o que for que estava sendo avaliado, quase que dobrava o risco do desfecho. No primeiro caso, o intervalo, pessoal, vai de 0,8 a 9,6. Então, é um intervalo muito grande e reflete o fato de que esse estudo tinha apenas 60 participantes. Enquanto que, no segundo caso, o intervalo vai de 1,5 a 3,2. É um intervalo muito menor. Esse estudo tem uma precisão maior e reflete o fato de que, nesse estudo, haviam 200 participantes. Então, nós que quanto maior a amostra, menor o intervalo, maior a precisão da nossa estimativa. Então, quanto maior o intervalo, como nós vimos aqui no primeiro caso, maior a variabilidade e menor a amostra. E o reverso é verdadeiro. Quanto menor o intervalo de confiança, quanto mais estreito é esse intervalo de confiança, menor foi a variabilidade, consequentemente, possivelmente maior foi a amostra que nós examinamos. O intervalo, ele lhe dá toda essa informação, ele lhe dá a faixa de valores onde deve estar a verdade e conforme o tamanho do intervalo, se o estudo é muito preciso ou pouco preciso. Aqui eu vou revisitar, Patrícia, aqueles resultados que você me ajudou a interpretar. Só que agora eu vou dar os mesmos resultados, lembra? Só que eu não vou botar o valor de P. Eu vou colocar aqui a medida de avaliação, a medida de associação com o intervalo. Então, vocês vejam que, como havia mais casos em quem tinha reposição do que quem tinha placebo, o risco relativo foi 1,26, tá? Indicando que existe um aumento de risco em quem tem a exposição, que é a reposição hormonal. E o intervalo de confiança, Patrícia, vai de 1,01 a 1,59. O que quer dizer isso? Eu acho que a associação é de 1,26, mas a verdade pode estar de 1,01 até 1,59. E esse resultado é significativo porque o valor 1,0 não foi incluído no intervalo, não era uma das possibilidades. Então, mesmo sem calcular,
mesmo sem mostrar, eu posso dizer que o valor de P é menor que 0,5. No segundo caso aqui, tinha menos casos em quem tomou reposição. Então, o risco relativo foi menor que 1, representando que a reposição hormonal era protetora. Então, foi 0,83. Mas note que o intervalo vai de 0,47 a 1,47. Então, a verdade pode ser que reposição pode até proteger mais, mas pode também aumentar o risco. Ora, então aqui no meio está o valor 1, que é nenhuma associação. Então, o valor de a significância aqui não foi atingida. O valor de P é maior que 0,5. No caso de câncer de colo, também nós temos um risco relativo menor que 1, mas dessa vez, Patrícia, o intervalo não inclui o 1. Concorda? Vai de 0,43 a 0,92. Ora, se não inclui o 1, ele é significativo. Então, ele é menor que 0,5. Na fratura de colo, também foi protetor e chegou perto do 1 aqui, mas não incluiu o 1. Então, também foi um valor de P menor que 0,5. E, por fim, em mortes por todas as causas, parece ter menos mulher morrendo na grupo de reposição, mas note que o intervalo vai de 0,74 a 1,14. O intervalo inclui o valor 1, que é o valor da nulidade, então esse resultado não é significativo. Então, resumindo, nós temos no intervalo de confiança, e é importante que vocês saibam interpretar isso, essas informações todas embutidas. Não é por outro motivo que muitos editores exigem que você reporte o valor do intervalo de confiança e, às vezes, nem querem que você ponha o valor de P, porque o valor de P já está aqui representado. Então, ele é particularmente importante quando você tem resultados que não são significativos. Então, nesse caso aqui, Patrícia, 1,3 foi o que eu encontrei nesse estudo, e o intervalo vai de 0,8 a 1,5. Então, esse aqui é significativo ou não? O que é que você diria? Não, porque ele passa pelo 1, né? Passa pelo 1. Então, uma das possibilidades que a verdade seja o risco relativo é 1. E se for 1, não há associação. Então, esse resultado não é significativo. E esse aqui? Esse também não. Também não. Foi o mesmo estudo, tanto que eles encontraram, foi o mesmo estudo, não, foi a mesma hipótese aqui, avaliada em 2 estudos diferentes. Só que nesse aqui, ambos concluíram que não havia associação, como você mesmo disse. Só que no primeiro, Patrícia, note o intervalo é bem estreito, né? E no segundo, o intervalo é bem largo. Então, só de olhar o intervalo, se eu estivesse vendo somente esse estudo 2, eu poderia dizer, olha, não foi significativo, mas o intervalo está muito largo. Eu acho que esse estudo não tem muita precisão. A gente talvez tenha usado uma amostra pequena. Uhum. É possível que eu tenha que repetir. Já no primeiro, o intervalo está muito estreito já. Então, é improvável que eu precise repetir. Então, note que quanta informação tem no intervalo e como você pode até se dar por satisfeito que essa investigação aqui não precisa prosseguir, enquanto que no segundo caso você poderia dizer, olha, o intervalo está muito largo, vamos ver se não pode repetir esse estudo com menos variabilidade, né? Eu não coloquei aí o N, mas seguramente esse segundo estudo foi feito com muito menos participantes, e aí justificaria repetirmos com mais participantes para ver se, ao estreitar o intervalo, de repente ele não incluísse o valor 1. Entendeu? Então, interpretação dos testes, o valor de P é um guia, ele não é definitivo, ele nunca, gente, exclui completamente chance. Por menor que seja o valor de P, não quer dizer que a diferença é impossível de ser o acaso. A diferença, nesses casos, é improvável, mas nunca é impossível. E o contrário também é verdade. Se o resultado de P é maior que 0,5, ele não garante que isso é fruto do acaso. Apenas a gente não pode descartar que foi o acaso, mas como nós já vimos, pode ser que o estudo seja muito pequeno e valesse a pena repeti-lo com um número maior de participantes. E aquilo que eu falei para você, Patrícia, a significância estatística
nem sempre quer dizer significância biológica. Um estudo com amostra muito grande pode ter resultados significantes estatisticamente, mas você tem que se perguntar se aquilo tem algum papel, alguma relevância biológica. Outra coisa que nós já discutimos é que se você faz testes para múltiplos fatores de risco, você precisa ajustar seu teste estatístico, do contrário, você vai incorrer em conclusões espúrias, né? Você, a cada 20 comparações, você tem chance de encontrar uma por acaso, né? E aqui vai o que nós comentamos mais cedo. Você pode comparar coisas que você sabe que não tem nada a ver, mas à medida que essa lista ficar grande, você acaba encontrando alguma coisa. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso demais. Então, você começa em bancada mesmo, o indivíduo faz um painel de citocinas e faz um painel de dosagens. Você tem 40, 50 dosagens. Ora, no mínimo, 2 ou 3 vão ser significativas. Isso tem que ser levado em consideração no teste estatístico. Nem faz muito sentido você fazer à toa. Por fim, o valor de P, ele avalia somente se houve, qual é o papel da chance ou do acaso. Ele não avalia se houve viés ou bias. Isso a gente vai ver como é que é feito na próxima aula. Ele também não avalia se teve confusão de efeito. A gente vai ver isso na semana que vem. Então, é apenas das 3 coisas que nós avaliamos. Então, se não foi o acaso, vamos ver se não foi por viés, vamos ver se não foi confusão de efeito. Somente depois disso é que vocês poderão estar mais convencidos que um resultado pode ser levado a sério ou considerado verdadeiro. A Ana Keila tinha me perguntado aqui há mais tempo se o pesquisador define o valor de P. Ele calcula qual é o valor de P. Agora, o valor de corte, para considerar se é significativo ou não, na literatura médica, de um modo geral, é 0,5. Em alguns testes de análise multivariada, você pode definir um valor maior para inclusão de variáveis, mas aqui nós não estamos falando desses aspectos. Estamos falando aqui de teste teste de hipótese, não estamos falando de inúmeras atribuições que a gente pode ter com o valor de... Concluindo, a gente tem que sempre avaliar o papel da variabilidade amostral. Isso não é tão difícil, como eu falei para vocês, porque a gente tem os testes de significância estatísticas que nos provêm com um número. Vocês vão sentir dificuldade disso quando a gente for ver viés e confusão de efeitos, que você não tem um teste, você tem que usar o seu conhecimento, e é muito mais complexo do que aqui. Aqui, toda a aparente complexidade do cálculo sai até das nossas mãos, porque geralmente os programas estatísticos calculam isso para a gente não precisa fazer isso, né? Eu até gosto, e tem gente que gosta também de fazer essas contas, mas vocês nem precisam fazê-lo. Então, o cálculo do valor de P nos ajuda a definir qual é o papel da chance ou do acaso. Além disso, se a gente estimar o intervalo de confiança, a gente vai ter uma ideia do tamanho do efeito e da significância estatística e da variabilidade amostral. Daí porque a maioria dos editores pede, em vez de você reportar o teste estatístico, que você reporte o intervalo de confiança. E, mais uma vez, o teste de significância estatística não é suficiente, gente, para definir que um resultado é válido. Ele é uma etapa de pelo menos 3. Então, é apenas um terço do caminho. A gente tem que ver o restante. Para finalizar, vamos tecer algumas considerações sobre o cálculo do tamanho da amostra e poder do estudo. O cálculo do tamanho da amostra, gente, é simplesmente a determinação de qual é o número de participantes que o estudo deve ter para que ele tenha poder de detectar um efeito. Então, se você está querendo encontrar uma diferença... Deixa eu escolher alguém aqui, porque toda hora eu pergunto as mesmas. Vamos perguntar aqui a Adriele. Adriele, se você quer detectar se um tratamento é muito superior ao outro, do ponto de vista de um tratamento ter 60% de resposta e o outro ter somente 10%,
você imagina que você vai precisar de mais ou menos participantes do que se você quisesse detectar se um tratamento tem 60% de resposta comparado com o outro 50%? No caso, o primeiro cenário seria um tratamento que tem 60% e o outro parado a 10%. Isso. Dois tratamentos diferentes, no caso. Isso. Você está testando dois tratamentos e você acha que a primeira diferença é de 60 para 10 e o segundo é de para 50. Então, o segundo... Você vai precisar de mais ou menos participantes do que na segunda. Demais. Demais para detectar uma amostra, para detectar uma diferença maior, você precisa de mais... Não. Eu acho que precisa de menos. Se fosse para detectar melhor o segundo caso, precisaria de mais, porque está mais próximo, né? 60 e 50. Perfeito. Ou seja, quanto menor a diferença que você pretende detectar, mais participante você vai ter. Concorda? Sim. E o contrário é verdadeiro. Se a diferença é muito grande, não precisa de muitos participantes para você detectar. Então, isso é uma linha geral que vocês têm que sempre pensar, tá? Porque eu fui contratado na Fiocruz inicialmente como consultor, quando eu terminei meu doutorado, e fui apresentado pelo diretor, meu amigo Miter Maia, como uma pessoa que tinha sido trazido para o centro para ajudar a calcular o tamanho da amostra. Eu me sentia uma calculadora ambulante, assim, com os botões na camisa. E é claro que isso tinha muita utilidade para o centro na época, como ainda hoje, porque se você faz um experimento que seja com animais e você usa muito mais animais do que você precisa, você está gastando dinheiro, né? Gastando tempo. Com seres humanos não é diferente. Vai gastar mais dinheiro se você usar muitas pessoas e vai gastar mais tempo. E o reverso é verdadeiro. Se você usar um número insuficiente, você não vai conseguir responder sua questão. Então, você vai perder tempo, o que também não é desejado. Então, tudo vai depender e tudo começa, Adriele, pelo tamanho da diferença. Então, quando eu fui apresentado com uma pessoa que ia calcular o tamanho da amostra, as pessoas me procuravam assim, e aí, quantos eu vou ter que usar? Aí eu perguntava, qual é o tamanho da diferença que você quer detectar? Aí as pessoas ficavam me olhando com a cara, assim, super surpresa, né? Alguns até ficavam indisfarçadamente pensando, pois esse cara está me enrolando, eu faço uma pergunta a ele, ele me devolve, em vez de me responder, ele me faz outra pergunta de volta. Mas note que como é que eu vou lhe responder? Se você não me disser o tamanho da diferença, eu não posso estimar. É como você mesmo falou. Se a diferença for muito grande, eu vou precisar de poucos ou poucas observações. Mas se a diferença for muito pequena, eu vou precisar de muito. Então, o primeiro que a gente precisa para calcular o tamanho da amostra é uma ideia geral sobre o tamanho do efeito. Normalmente, Ari, esse nome é ML, deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Perdi você. Cadê a menina? Não estou vendo mais você aqui. Adriele. Então, normalmente, Adriele, as pessoas ficam meio assim surpresas quando eu faço essa pergunta, porque eles falam, olha, eu não sei qual é o tamanho da diferença. Se eu soubesse, eu não estava fazendo esse estudo, né? Mas o que nós sempre dizemos aqui não é o que você... não é o resultado final, mas você precisa ter uma ideia. Você precisa ter uma estimativa baseada no que tem na literatura ou baseada na sua suposição, e pelo menos me dizer qual é o menor efeito que você acha que é importante detectar, tá certo? Então, isso aqui é uma informação crucial. E outras informações que nós vamos ver aqui são importantes para que a gente possa fazer essa estimativa. Então, a gente precisa do tamanho do efeito, pelo menos uma ideia do tamanho da diferença que você quer observar. O erro tipo 1 ou erro tipo alfa é justamente a taxa de falso positivo, ela é pré-estabelecida como 5%. O erro tipo 2 ou falso negativo, geralmente nós temos uma tolerância maior, de 0,20. Isso aqui geralmente já vem como default nos programas,
mas você pode ser mais restrito se desejar. E eu lhe pergunto, se você quiser um erro menor aqui, qualquer uma dessas circunstâncias, o que é que acontece com o tamanho da amostra? Se você quer menos erro, aumenta ou diminui? Aumenta? Aumenta, né? Quando você quer mais, nunca tem almoço de graça. Se você quer diminuir o erro, você vai aumentar o tamanho da amostra. Tá? Então, se você quer diminuir o erro alfa para 0,01, o erro beta para 0,10, isso Professor, vai... Diga. eu tenho uma dúvida em relação a isso de tamanho de amostra, na verdade, que já aconteceu em outras perguntas dos estudos dirigidos, que seria assim, às vezes a gente tem estudos que tem, por exemplo, 300 participantes em um grupo e 500, 800 em outro. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que se essa diferença de um grupo para outro, é que isso interfere. Se isso depende do tipo de estudo. Você fala se são o mesmo número num grupo e no outro. Exato. Às vezes tem diferenças grandes. O que acontece é que, por exemplo, no estudo caso-controle, eu falei para vocês que o mais difícil do ponto de vista filosófico é escolher os controles, porque a gente tem que pegar controles que representem o que eu esperava, que é que Então, isso filosoficamente é mais difícil. Mas, em termos práticos, encontrar pessoas com uma doença rara é igualmente difícil, não é? Então, às vezes, quando você tem uma doença muito rara, você, em vez de usar uma relação de um caso para um controle, você usa para cada caso 2 controles ou 3 controles, entendeu? Sim. Isso é possível fazer. Então, se nós fazemos isso quando há uma dificuldade de encontrar os casos. E isso é a maneira mais eficiente de você usar o menor número de participantes é como 1 para 1. Se você usar 1 para 2, você vai acabar usando um número maior no total, entendeu? A gente normalmente exemplifica e você vê muitos casos de 1 para 1, porque essa é a maneira mais eficiente. Mas em situações especiais, doença muito rara, ou no ensaio clínico, quando você tem as pessoas querem muito participar para tomar a vacina. Por exemplo, nós falamos do estudo da vacina de dengue, essa vacina que foi aprovada esse mês pela Anvisa. Nesse estudo, a gente randomizava 2 para 1. Então, para cada 3 crianças que a gente incluía, 2 recebiam a vacina e 1 recebia placebo. Dar a chance de receber a vacina, você também aumenta a vontade de participar, entendeu, Adélia? Mas, no final, quando você faz assim, você acaba tendo que botar mais pessoas do que se fosse 1 para 1. Então, resumindo, 1 para 1 é a relação mais eficiente, quando você economiza mais. E as situações em que você aumenta ou por conta da dificuldade de achar casos, ou por conta de estimular mais a participação, aumentando a chance de você estar. Okay? Certo, obrigada. Ok, então aqui nós vimos que o erro alfa e o erro beta são pré-estabelecidos, é receita de bolo, né? E no estudo caso-controle, o tamanho da amostra vai depender de quão rara é a exposição. Se a exposição for rara, precisa de mais gente. Se a exposição for comum, menos gente. E no estudo de coorte, depende de quão raro é a doença que vai acontecer. Vocês lembram que a gente comentava isso? Quando eu estou estudando a doença rara, além de eu ter que aumentar o número de pessoas, eu também vou ter que aumentar o tempo quando isso quando acontece. Então, por isso que doenças raras não são boas para estudar no desenho de coorte, porque o tamanho da amostra vai ser estimado aqui nesse cálculo, vai ser maior. Dito isso, gente, eu vou dar um exemplo numérico para vocês, uma situação em que que o investigador está querendo avaliar se contraceptivo anticoncepcional tem alguma associação com IAM. Então, esse é um exemplo fictício, nenhum desses números aqui é verdade, mas digamos que fosse essa a hipótese a ser ventilada, ok? Então, eu falei para vocês, qual é o erro? Erro alfa e erro beta estão aqui definidos. Erro alfa 0,5, erro beta 0,2. No estudo caso-controle, eu preciso saber qual é a frequência da exposição. A exposição aqui
é o uso de contraceptivo, 10%, não é tão raro. E digamos que o que que a literatura diz que o uso de contraceptivo, digamos que aumentasse o risco de infarto em 1,8 vezes. Nessa situação, gente, para encontrar um aumento de risco dessa natureza, de quase dobrar, eu vou precisar ter em cada grupo, ou seja, o grupo de casos no grupo de controle, 291 mulheres. Está claro? Então, esse estudo, caso controle, para ter poder de encontrar uma diferença como essa, do risco relativo de 1,8, teria que ter quase 300 participantes em cada grupo, ou seja, ia ter um total de quase 600 mulheres. Eu lhe pergunto, Felipe, se você achasse que a associação fosse maior, fosse de 2, você acha que para um risco relativo postulado de 2, o programa vai lhe estimar uma amostra maior ou menor? Acho que maior, professor. Maior. Quando a diferença é de 1,8, ele calcula em 291 participantes do grupo. Se você disser, não é 1,8, a associação é mais forte, é de 2, na verdade, você está achando uma diferença maior. Diferença maior é mais fácil ou mais difícil de achar? Mais difícil. É mais visível, né? O que é menor é mais difícil. Então, uma diferença maior é mais fácil, é mais visível. Uma diferença, se fosse maior, nós teríamos um número menor de participantes. Olha, cai quase que 100 pessoas, está vendo? E se fosse maior ainda, fosse 2,5, cai quase metade de novo. Você está vendo que, à medida que o tamanho do efeito é maior, fica cada vez mais fácil de encontrar? E se fosse de 3, 59. Olha como vai ficando mais fácil e, portanto, vai necessitando de menos pessoas quando o efeito é maior. Percebeu aqui? Quem foi que eu falei? Felipe? Felipe, sim, percebi, professor. Está vendo? Vamos ver o contrário, Felipe, se fosse uma diferença menor. Olha como fica difícil de encontrar uma diferença pequena. Se a diferença fosse de 1,2, pequeno aumento de risco, olha quantas pessoas ia precisar em cada grupo. 3.800. E assim por diante, está vendo? Então, note que quando eu falei para você que quando o investigador não me diz qual é o tamanho do efeito, eu não tenho como responder, concorda? Porque se o tamanho do efeito for grande, por exemplo, se ele achar que o uso de contraceptivo triplica o risco, eu preciso de muito poucas mulheres, 60 em cada grupo. Mas se ele achar que aumenta pouco, 1,2, 1,3, eu vou precisar de 1.700. Olha a diferença que é. Então, eu não posso chutar, eu preciso ter uma ideia, de fato, de qual é o tamanho da diferença que eu espero encontrar, porque a partir daí o número de participantes vai mudar bastante. Todo mundo apreciou aqui a importância disso? Professor, isso sim. Agora, sabe o que eu fiquei na dúvida? Como é que a gente, pode até ser uma pergunta, enfim, mas assim, como é que a gente chega, enquanto investigador, nesse efeito? Certo. Aqui nesse... Esse é um trabalho que a gente não começou ainda. Isso, nesse caso... Né? A gente vai... Boa pergunta. Tá. No caso concreto, como é que o investigador sabe? Ele não tirou essa ideia da cabeça dele, né? Ele deve ter visto isso em algum indício. Então, alguém pode ter feito um estudo anterior em outro local e ele pode ter algum tipo de estimativa da literatura médica. Vamos para uma situação mais rara. Se não tem nada na literatura médica, talvez tenha algo na literatura animal. Tá. Não tem absolutamente nada. Se você não tem dado nenhum, primeiro é um estudo muito arriscado, porque você está andando num terreno que nunca foi... Você está querendo descobrir uma coisa do nada, né? Não é bem por... Mas digamos que fosse o caso.
você precisa me dizer, pelo menos, qual é o tamanho da diferença que seria relevante encontrar, entendeu? Porque se você dizer, olha, aqui foi contraceptivo, mas digamos que fosse uma outra, o risco de infarto em quem usa algum tipo de medicação que é importante. Ó, eu só vou suspender essa medicação se o risco de infarto for aumentar acima de 1,5 ou acima de 2, entendeu? Então, você tem que estabelecer o que é que seria relevante para você. Tá? Então, E não tendo, a gente busca nos experimentais, para poder isso, se basear e experimental, desenhar. isso, você tem que se basear em alguma coisa. Normalmente, tem em algum lugar, tem algum estudo, tem alguma suposição. Se não tiver em absoluto, você elege um valor baseado no fato de que, olha, eu interessa detectar pelo menos a partir daqui, entendeu? Então, Isso vale, professor, para estudo, quando se faz assim, um estudo piloto. sim. Aí é que está. Esse exemplo que eu dei aqui, e o tamanho da amostra, se faz, sobretudo, nos estudos analíticos. O que é que os estudos analíticos têm em comum? Eles têm uma hipótese a ser testada. Então, se você tem uma hipótese a ser testada, você tem a obrigação de estabelecer qual é o tamanho mínimo para testar a sua hipótese, para você não correr o risco de fazer um estudo insuficiente. Em estudos mais descritivos, em que você não tem uma hipótese, isso é menos relevante, porque não tendo uma hipótese, você pode se contentar de fazer uma estimativa suficiente para você poder caracterizar aquela população, entendeu? Não é obrigado a calcular o tamanho da amostra. Vocês vão ler estudos em que o autor se justifica dizendo, como eu não tinha uma hipótese para testar, não cabe fazer um teste de hipótese, Tá. fazer um número mínimo para que eu possa caracterizar essa população, entendeu? Não. Certo. Estudo analítico, se você tem uma hipótese a ser testada, aí não tem desculpa, você tem que dizer. Se você sabe você tem que explicitar a sua hipótese e, a partir daí, você tem que estabelecer qual é o tamanho do efeito que você acha que vai ter para que seja feita a estimativa do tamanho correto. Tá bom, obrigada. Nada. Então, prosseguindo aqui, o tamanho da amostra é um guia, ele é baseado em estimativas e ele vai ser tão mais preciso quanto melhores forem os dados que vocês me passarem. Se o investigador não sabe o que está investigando, eu não posso fazer milagre, eu também vou calcular isso aqui de maneira errada. Tá? É preciso que haja, às vezes, até como foi mencionado aqui, você pode até fazer um piloto para poder prover algumas informações que você não tem ainda, de maneira a fazer uma estimativa mais próxima do real, mais precisa, em vez de uma estimativa tão ruim que vira um chute. Estimativa é algo baseado em alguma premissa, em algum cálculo. Chute é algo que você fala sem nenhuma preocupação. Então, a gente precisa determinar com os testes estatísticos qual a probabilidade de ser o acaso e como ele pode contribuir, eventualmente, para explicar os nossos resultados. Outros fatores que a gente precisa considerar, o tamanho da amostra, é o custo que vai ter o estudo. Se você conclui que você precisa de um número muito grande, você não tem financiamento para isso, de repente você muda de ideia. É melhor do que fazer um estudo insuficiente. A mesma coisa se refere ao tempo. Às vezes você tem o dinheiro, mas você, para recrutar um número muito grande, vai precisar de muito tempo. Isso não é conveniente, digamos, para o seu programa de pós-graduação, por exemplo. E esse número de indivíduos, no final, é importante para que você determine e vai depender também da precisão das medições que você faz. Quanto mais precisas forem suas medições, também menor o tamanho da amostra. E lembrando que no frigir dos ovos, se você usar um estudo com número insuficiente, são chamados de estudos com baixo poder, isso chega a ser considerado antiético, porque você vai perder tempo e esforço dos pacientes, sabendo de antemão que seu estudo não vai concluir nada. Tá?
Então, a gente não pode negligenciar essas considerações sob o risco de fazer um estudo fadado ao fracasso. Fracasso que eu digo não é você não encontrar uma associação. Fracasso é você já saber que o estudo não tem poder. Ele não vai conseguir, pelo tamanho insuficiente, concluir. Então, é a crônica de uma morte anunciada. Você já começa sabendo que não vai dar em nada. Então, é uma perda de tempo, uma perda de esforço, e até quando você não colhe sangue do paciente, quando você só colhe a opinião, muita gente vai considerar não é ético, que não é aceitável você pedir isso de alguém. Você pedir que as pessoas percam seu tempo junto com você, né? Então, não é uma questão trivial, não é só uma questão de economizar dinheiro, é uma questão de você ser eficiente, ser responsável na sua iniciativa. Era isso que a gente tinha para falar. Eu fico à disposição. Dúvidas, perguntas? Professor, tem algum software estatístico, não chega a ser um software estatístico, apenas uma calculadora virtual para fazer esse cálculo baseado nos parâmetros que a gente determinar? Tem inúmeros programas, aplicativos disponíveis online, até online, para você fazer esse cálculo. É relativamente simples e, como eu lhe falei, a computação é muito trivial. O mais difícil é você ter essas estimativas que dependem do conhecimento específico da doença e da hipótese que você está examinando. Por outro lado, é muito estranho que uma pessoa queira investigar e somar conhecimento, acrescentar conhecimento a um tema, desconhecendo o que já se sabe daquele tema, né? Quem está querendo somar conhecimento deve, pelo menos, conhecer o que é que já se sabe do tema para prover essas informações que normalmente são requisitadas quando você quer calcular o tamanho de uma amostra. Mas não precisa pagar nem nada. Tem aí um sem número de sites que oferecem a possibilidade de você calcular o tamanho da sua amostra. Obrigado, professor. A colega Ana Keila até colocou uma sugestão de um aqui. Muito obrigado. Eu não sempre estou com tudo aqui. OpenApp, isso. E tem alguns programas que você baixa, que são de graça, e tem sites que você carrega online mesmo e faz preenche os dados para respostas. Tá? Depois eu posso compartilhar com vocês alguns deles. Tá bem. Muito obrigado. Mais alguma coisa, gente? Muito bem. Então, uma boa tarde para vocês. Na quarta-feira, nós falaremos sobre o segundo item na interpretação de resultados, que é a avaliação da presença de viés ou bias. E, conforme eu já falei hoje, vocês vão ter saudade dessa estatística, porque avaliar a presença de viés ou bias não é tão objetivo e pode ser muito desafiador, conforme nós vamos ver. Tá bem? Ok. Não, professor. Alguém mais alguma coisa? Não, eu estava me despedindo já. Tá bom.